Olá, peregrino que está nos acompanhando nessa jornada tão especial. Finalmente chegou o grande dia. O dia de chegar em Santiago de Compostela, o nosso 7º dia de caminhada, depois de dias tão desafiadores, depois de ter tido uma adaptação ao longo do caminho em relação a carregar as mochilas, em relação aos trechos andados, e depois de tantos aprendizados, finalmente chegou o grande dia de cumprir com a nossa missão e finalizar a nossa jornada tão especial. Porém, ainda faltavam 8 quilômetros até chegar em Santiago de Compostela, nesse dia que seria um dia cheio de emoções para nós. Então tivemos uma ótima noite de sono, muito ansiosos para chegar na catedral e encontrar aquele ambiente todo especial que já tínhamos uma expectativa muito grande. Então, logo acordamos e fomos tomar o café da manhã, e logo nesse início da manhã, tivemos uma surpresa totalmente inesperada. Ao chegar no café da manhã, quem estava lá? A nossa amiga Kitty, aquela mesmo que começou o caminho conosco e que ao longo do caminho nós nos preocupávamos ou nos perguntávamos como ela estaria, como estava sendo o caminho, se ela já teria chegado ou quando iria chegar, como é que ela havia aproveitado esses dias de caminhada. E ela estava lá no café da manhã, já tinha terminado o seu café da manhã, já estava aguardando para sair em breve, para ir até Santiago de Compostela. Então foi uma alegria muito grande ao reencontrá-la. E isso se mostrou num abraço muito intenso, muito caloroso entre ela e a Sandra, da alegria de ambas de se encontrar naquele momento. Isso prova o quanto o caminho é importante, quantas emoções esse caminho traz, de duas pessoas que se conheceram, que tiveram um convívio muito curto ao longo de poucos quilômetros, que mesmo com dificuldade de comunicação, criaram uma conexão tão bonita, tão forte, que é demonstrada num abraço. Felizmente ela estava chegando no seu final de trajetória, mas teve alguns problemas ao longo. Ela teve um pouco de dor nos joelhos, alguma pequena lesão no tornozelo, que dificultou ela fazer todas as etapas caminhando. Então, além de despachar as bagagens, ela optou por alguns trechos serem feitos de ônibus, mas estava chegando em Santiago de Compostela, que era o seu grande objetivo. Então foi uma alegria muito grande começar esse dia já encontrando alguém que estava sempre presente na nossa caminhada. O caminho tem isso, tem os encontros, os reencontros, e a Kitty já nos deu essa alegria no começo da manhã. Assim, logo ela saiu, foi em direção a Santiago, nos despedimos, um bom caminho, esperando que ela chegasse muito bem lá, sempre nessa torcida por ela. Nós seguimos, tomamos o nosso café da manhã, e novamente uma boa refeição, voltamos para o quarto e nesse dia nós decidimos que iríamos enfrentar essa última etapa com as nossas mochilas. Nós não enviamos, e sim decidimos que seria muito importante chegar naquele espaço carregando a mochila, que representaria toda a dificuldade que nós enfrentamos ao longo do caminho. E o dia também não seria um dia fácil, porque logo depois da saída de Miladouro tem uma pequena descida e depois uma grande subida novamente para Santiago de Compostela. Apesar de ser um trecho curto de apenas 8 quilômetros nesse dia, o fato de morro acima e carregando mochila e já cansados de tantas etapas, seria um dia igualmente desafiador. E assim começamos a nossa caminhada numa manhã fria, sempre as manhãs estavam frias, nesse dia um pouco nublado, e enfim, o dia prometia algo muito especial. Então logo começamos a andar e poucos quilômetros depois encontramos a nossa primeira parada, um quiosque que nós aproveitamos para descansar um pouco, para tomar um café, comer alguma coisa e comprar algumas lembranças, claro, algo significativo de Santiago de Compostela, algo para que lembrássemos do caminho, também algo para presentearmos para as famílias, isso também levaria para as pessoas que amamos um pouco daquele significado que nós tivemos nesse período todo, o quanto especial foi essa caminhada. Então fizemos
uma pequena parada, comemos alguma coisa e voltamos para o nosso percurso. E aí logo começou a subida. Realmente um trecho muito desafiador, com a subida, carregando as mochilas, mas sempre acompanhados pela natureza, que é uma rotina, uma grande parte do caminho é feito pela natureza, então nos dando força, e nesse momento o sol já começava a aparecer, nos aquecendo, então seria mais um dia especial, sem chuva, para que a gente conseguisse chegar ao final da nossa jornada de forma muito tranquila. E assim fizemos até entrar na cidade de Santiago de Compostela. Já um trecho mais urbano. Santiago de Compostela é uma cidade muito grande, onde já criou toda uma estrutura de cidade grande, com largas avenidas, muito movimento, tanto de peregrinos quanto de carros. Então já era um outro aspecto urbano muito diferente do que nós estávamos acostumados a andar durante esses 7 dias, né? De muita trilha, muito caminho por estradas no meio de pequenos povoados, com muita natureza. Então já estávamos entrando no ambiente urbano de Santiago de Compostela. Nesse trecho, já muito cansados, aproveitamos para uma nova parada, tomar um café novamente, descansar mais um pouco, tirar um pouco a mochila das costas, para depois sim seguir até o centro, né? Até onde é a capela, até onde é a Catedral de Santiago de Compostela. Depois de uma breve parada, retomamos o nosso caminho e poucos quilômetros depois estávamos no centro de Santiago de Compostela. Aí sim começamos a ver um movimento muito grande pelas pequenas ruas estreitas da cidade, aquela infraestrutura, aquela arquitetura clássica de cidades da Europa, e já olhando para cima estávamos vendo as altas torres da Catedral de Santiago de Compostela. E aí já começa a emoção surgir. Estávamos definitivamente chegando no nosso destino final. E a cada passo essa alegria vinha se mostrando de uma maneira muito particular, de que estamos chegando no final. Conseguimos desenvolver esse sonho de caminhar durante vários quilômetros para finalmente chegar nesse local. E assim fomos andando e finalmente chegamos. A praça que está em frente à catedral, que está na frente daquela fachada tão significativa, que é a fachada da Catedral de Santiago de Compostela, repletas de peregrinos. Muitos abraçados, emocionados, outros já deitados, apoiados nas suas bagagens, simplesmente aproveitando aquele momento, olhando para aquela fachada, absorvendo os raios do sol que estavam nos aquecendo naquele momento, naquela chegada. Então nos abraçamos. Nos abraçamos os três profundamente, com uma alegria muito grande por ter compartilhado esse trajeto, por termos compreendido o objetivo de cada um, por termos dado a força necessária para o outro seguir adiante. Então, a força de um aumentava a força do outro, e assim, consequentemente, chegamos no nosso destino em Santiago de Compostela. E essa emoção é muito grande, ela é indescritível, porque cada um tem essa emoção de forma muito individual. Como cada um recebe as lições do caminho, como cada um interpreta a sua chegada, qual foi o significado real que caminhar por vários quilômetros até chegar a esse local, cada um traz de forma muito particular. Compartilhamos esse momento tão alegre, tiramos algumas fotos, muito significativo. A emoção estava expressa nas nossas expressões, o quanto foi importante para nós esse caminho de Santiago de Compostela. Então, após a chegada, conforme as emoções foram se acalmando, após termos olhado todo aquele ambiente, desfrutado um pouco daquela emoção com vários peregrinos que estavam lá também, nós ainda tínhamos que pegar a nossa Compostela. As nossas credenciais já estavam cheias de carimbos e nós tínhamos que
pegar a nossa Compostela. Fomos até o que é o escritório de atendimento ao peregrino para buscar os nossos certificados. E aqui estão eles. Essa é a Compostela, essa é o certificado que é dado para todos os peregrinos que chegam lá no caminho, e também você tem a opção de ter o certificado de quantos quilômetros foram andados. Então, mais um certificado, esse certificado é opcional e é pago, mas nós optamos por ter junto toda a documentação desse momento tão especial. Nesse caminho, até chegar ao escritório, nós estávamos com fome, passamos por alguns restaurantes. Mais uma coincidência do destino. Encontramos novamente a Kitty no restaurante nesse local, próximo ao escritório. A coincidência porque Santiago de Compostela, o centro é tão grande, existem várias opções para se parar, para almoçar, para descansar, e mais uma vez encontramos a nossa amiga. Agora ela já tinha chegado, já estava com a sua Compostela em mãos, estava muito feliz. Mais uma vez nos abraçamos, nos parabenizamos por termos chegado ao destino final, e um bom caminho, Kitty. Que prazer ter tido você durante esse trajeto tão especial. Assim, nós pegamos a nossa Compostela, fomos para o hotel, nos trocamos e retornamos para almoçar. O nosso hotel, ele ficava próximo à praça e a janela do nosso quarto dava de frente para a fachada da catedral, uma fachada espetacular que vale muito a pena. Então retornamos, almoçamos, fizemos um breve passeio novamente pela praça, fizemos uma visita pelo Museu da Catedral, que é um bom passeio, ver um pouco da história de Santiago de Compostela foi muito bem. Ainda tínhamos mais uma missão para cumprir, a missa do peregrino. Mas essa era uma missa um pouco mais tarde, às 7h30 da noite, então conseguimos voltar para o hotel, descansar mais um pouco, tomar um banho, para retornarmos para a missa do peregrino. Ao chegar na missa, a catedral já estava cheia, né? Uma catedral muito bonita, ela tem uma grande nave com 3 partes para a multidão, então já estava cheia aí próxima, não conseguimos local para sentar, mas durante a missa tinham algumas pessoas, alguns funcionários da igreja que estavam ajudando as pessoas que estavam em pé e gostariam de sentar. Eu conversei com uma delas, ela nos levou para um outro local, para o outro lado da igreja, onde sim tínhamos local para sentar. Você está achando que coincidência é pouca? Quem estava exatamente nesse local onde tinha espaço para nós sentar? Exatamente, a nossa amiga Kitty. Tivemos a grande alegria, mais uma vez, de compartilhar com ela a missa do peregrino. Essas coisas podem parecer coincidência. Eu carrego como uma grande mão que aproxima as pessoas e que reaproxima as pessoas. E isso foi um momento muito especial, termos começado a caminhada com a Kitty, termos encontrado ela na manhã que iríamos chegar em Santiago de Compostela, termos encontrado ela novamente depois da nossa chegada e uma última vez durante a missa. Então, é inexplicável, talvez, para alguns, apenas coincidência, mas são desígnios do caminho de Santiago de Compostela. Existe um ritual durante a missa, que é um grande incensário que voa por sobre a cabeça dos peregrinos, de quem está na missa, transformando num show enorme. Ele é suspenso por uma corda, onde ele é feito um pêndulo por algumas pessoas, e ele realmente balança com o incenso, distribuindo aquele aroma tão especial de uma ótima energia para todos. Então, assim fizemos a missa, aproveitamos e dessa vez, sim, nos despedimos da nossa amiga Kitty, que foi tão especial para nós. Ela ia seguir até Finisterra, a nossa jornada terminava lá naquele dia, então nos despedimos com um longo abraço, um agradecimento e um desejo de sucesso
para a vida dela também e que o caminho tenha representado muita coisa como representou para nós. Finalizamos a nossa noite numa taberna italiana, comemos bem, tomamos um bom vinho, com calma, não precisando acordar cedo no outro dia para fazer a caminhada. Então, dessa forma, foi o fim da nossa jornada de Santiago de Compostela. Uma jornada que nos conectou com milhares de pessoas, caminhando por motivos diversos, por caminhos diversos, e buscando sempre momentos de paz, superação, reflexão, com um contato com a natureza externa e com a natureza interna. E o que isso nos mostra é que, na verdade, nós somos todos peregrinos no nosso dia a dia. A você que nos acompanhou até aqui, que esteve conosco durante toda essa jornada, muito obrigado. Espero que tenha sido tão emocionante quanto foi para nós, que esses relatos tenham servido para motivá-los a fazer o caminho, ou se não, buscar momentos de paz, de harmonia e de reflexão. Fica a todos um bom caminho e muito obrigado por nos acompanhar até aqui.